Boa noite a todos, nós somos alunos da Escola Técnica Estadual ETEC Presidente Vargas, do município de Mogi das Cruzes, que é dirigido pelo Centro Paulo de Souza, do Governo do Estado de São Paulo. E hoje vamos apresentar para vocês o nosso trabalho de conclusão de curso do curso técnico de secretariado, cujo tema é a evolução do secretariado no Egito, a tecnologia da informação nos dias de hoje. O grupo é composto pelos alunos Keila Beatriz Cardoso de Souza, Letícia Faria Marques, Mariano Ribeiro Santos Luiz, Matheus Aparecido Rosário de Oliveira e Melissa Rafaela de Oliveira Lima Paulo, e foi orientado pela professora Fabiana de Oliveira Pena. No slide a seguir serão expostos os tópicos que nós vamos abordar ao longo deste estudo. Introdução, objetivo geral e específico, a história do secretariado no Egito, fundamentada na origem do escriba, cronologia da profissão e o papel da mulher, o profissional de secretariado na era da tecnologia da informação, a automação de escritório, as barreiras e os preconceitos enfrentados na contemporaneidade e o novo perfil do profissional mediante o mercado internacional. Também a conclusão do nosso estudo. Dando início ao nosso trabalho, todos nós sabemos que o mundo corporativo sofre constantes transformações, tudo isso decorrente da evolução da tecnologia, que gera impacto direto na estrutura, na tomada de decisões e também nos produtos ou serviços que são oferecidos pela empresa. O profissional de secretariado, por sua vez, é usado como um agente facilitador de todos esses processos, então ele também sofre impacto direto dessa tecnologia da informação. Robert Reich, autor do livro O Trabalho pelas Nações de 1994, acusa que o profissional de secretariado é considerado como um grupo de trabalhadores analíticos simbólicos. Nessa frase, o autor faz alusão à multifuncionalidade e versatilidade do profissional, que é mantida desde da origem da profissão, que remota aos tempos dos escribas no Egito Antigo, porque naquela época eles realizavam uma série de tarefas, uma série de funções, como por exemplo redigir cartas dos faraós. Essa origem da profissão colabora tanto para a formação prática como também para a formação técnica de um profissional de extrema competência. Porém, todos esses fatos históricos estão se perdendo ao longo dessa trajetória, e com isso, o presente estudo busca avaliar a evolução do profissional de secretariado no contexto histórico egípcio, os desafios que o profissional enfrentou no decorrer dessa evolução, a automação do escritório e o impacto da tecnologia, também o papel da mulher na entrada no mercado profissional, e também a conclusão do nosso estudo. Boa noite, meu nome é Matheus e agora eu vou apresentar o objetivo geral e específico do nosso TCC, que nada mais é do que um breve resumo do nosso trabalho. O objetivo geral é explicar a importância do secretariado no Egito desde a sua origem com os escribas até os dias atuais, no contexto histórico da profissão. Isso vai ser ressaltado e explicado ao longo do trabalho. O objetivo específico é apresentar os desafios que a secretária enfrentou ao decorrer da sua história, como os estereótipos que ela sofre, como o cafezinho, entre outros exemplos. Agora eu vou falar sobre a história do secretariado no Egito, fundamentada na origem do escriba. A origem da profissão de secretariado é remontada aos tempos do faraó no Egito, por cerca de 5.000 anos antes de Cristo. Porém, ela era predominada pelo sexo masculino, na qual os escribas foram a origem da profissão de secretariado. A palavra escriba, na língua egípcia, seshi, refere-se aos que sabiam ler e escrever. Uma curiosidade muito importante do Egito é que poucas pessoas tinham acesso à leitura e escrita por conta da desigualdade muito alta no Egito. Normalmente, os escribas registravam suas escritas em papiros ou em paredes das pirâmides, conforme a imagem apresentada no slide. A educação de um escriba costumava ser rígida desde muito jovem, começando por cerca de 5 anos e chegando até a pré-adolescência. A educação de um escriba era fundamentada na leitura, na escrita e na realização de pequenos cálculos. Só famílias que possuíam uma grande fortuna ou eram consideradas ricas conseguiam bancar a educação de um escriba, pois um escriba era uma profissão muito respeitada na época. Nos primórdios egípcios,
escriba possuía dois grupos, na qual o primeiro era composto por professores, filósofos e escritores, e no segundo grupo era composto por escravos, que serviam aos seus senhores. Conforme Guimarães aponta, os escribas e os secretários possuem algumas semelhanças, tais como arquivar, organizar, receber e executar uma ordem, entre outros exemplos. Segundo Ferreira, o termo secretariado tem sua origem do latim, na palavra secretário, que significa lugar retirado, conselho privado, e secretum, que define lugar retirado, solidão, segredo, particular, entre outros exemplos. Boa noite, meu nome é Keila e agora eu vou falar sobre a cronologia da profissão e o papel da mulher. A profissão demorou a ganhar reconhecimento no mercado corporativo e alcançar um patamar de aclamação atual. Como explicado pelo Mateus anteriormente, teve sua origem no Egito Antigo, como os escribas, sendo exercida somente por homens, onde a figura feminina só ganha espaço depois da Primeira e Segunda Guerra Mundial. Em um cenário onde os homens precisam ir para a linha de frente, as mulheres precisaram ocupar os seus cargos e começaram a ganhar o seu espaço. Nessa ocasião, ocuparam funções que antes eram exclusivamente masculinas, tais como engenheiras, supervisoras de produção, motoristas de caminhões, assim como o secretário. Christian Solis inventou um tipo de máquina de escrever testada por sua filha, Lilian Solis, tornou-se a primeira mulher a escrever em uma máquina em público. Lilian Solis nasceu em 30 de setembro de 1850, data em que se comemora o Dia da Secretária. Em 1902, 50.000 mulheres eram secretárias, mas ganhavam cerca de R$50 a menos do que os homens. Em 1930, 3 milhões de mulheres secretárias. Em 1940, havia 14 milhões de mulheres trabalhando. Já em 1945, 20 milhões de mulheres no mercado de trabalho, mas ainda assim, em 1960, as mulheres continuavam com trabalhos gratificantes. Em 1970, foi o regulamento das leis que criaram a data da secretária, 30 de setembro, o Dia Nacional do Secretário e reconhecimento da profissão. Em 1980, Federação Nacional do Secretário e Secretário e o Código de Ética. No século XXI, atualmente, as secretárias trabalham em áreas e cargos específicas, tais como secretária executiva, administrativa, recepcionista, entre outras, até mesmo criando suas próprias empresas. Olá, eu me chamo Letícia e vou apresentar para vocês o tópico profissional de secretariado na era da tecnologia da informação. O'Brien, autor do livro Sistemas de Informações e as Decisões Gerenciais na Era da Internet, assegura que a velocidade, a capacidade de processamento das informações e a conectividade de redes geram um aumento na eficiência e também um impacto no processo de comunicação da corporação. E todos nós sabemos que, na atualidade, o profissional de secretariado, na realidade, de uma forma geral, ele precisa estar apto e dominar essas novas ferramentas que a tecnologia oferece, porque o mercado ele busca profissionais de excelência, profissionais que saibam dominar todos esses novos aparatos. Porém, para Sabine Rocha, autores do livro Secretariado, do Escriba Webwriter de 2004, ele diz que o novo perfil do profissional de secretariado, ele não se baseia apenas no domínio dessas novas ferramentas, mas também na fluência de novos idiomas, em saber desenvolver habilidades de interação com vários tipos de público, também habilidades no gerenciamento de relações interpessoais e saber trabalhar a inteligência emocional, porque o profissional de secretariado ele assume o papel de linha de frente da corporação. E todos esses tópicos nós aprendemos no decorrer do curso de secretariado. Tudo isso gera uma mudança no perfil da profissão e, com isso, ele tem que incorporar ao seu perfil funções como relações públicas, administradoras e executivas. Esse impacto da internet gera uma mudança também nas diretrizes do currículo do profissional. No século XXI surge o aprimoramento da profissão, que é dado através da tecnologia, e também vem o conceito de secretária virtual ou de assistente virtual, que basicamente são secretárias humanas que atuam de forma remota, ou seja, elas não estão presentes na corporação, mas elas redigem atas, realizam eventos, também organizam viagens dos executivos, as mesmas atribuições que é dada a uma secretária que está dentro de uma corporação, porém tudo isso é realizado através da internet.
Essa autonomia foi dada à secretária por conta da tecnologia, porque como a Keila disse, as funções que uma secretária executava antigamente eram muito limitadas e hoje ela tem essa autonomia, ela tem essa visibilidade na profissão. Aqui no slide eu coloquei um exemplo de ferramenta de tecnologia que é muito comum no meio corporativo, que é o pacote Office, porque ele tem Excel, PowerPoint, Word, bloco de notas, todas essas ferramentas que são muito utilizadas no âmbito corporativo e auxiliam na eficiência dos processos, principalmente do profissional de secretariado. Um outro conceito que se atribui à tecnologia da informação trata-se da automação de escritório. Em um cenário que antes era dominado por papéis, por pastas e por documentos, hoje é substituído, por exemplo, pelo banco de dados de uma rede de computadores. Essa tecnologia aumenta a eficiência da corporação e também aumenta a eficiência de processos que uma secretária tem que executar, porque ele elimina alguns desses processos e também torna o ambiente mais limpo e mais organizado. 2 exemplos que eu coloquei no slide fazem referência exatamente a tudo isso que eu estou falando. O primeiro trata-se de uma secretária que está atuando por volta de 1921 a 1923. Como vocês podem observar, ela está atendendo o telefone, tem muitos papéis ao redor dela, também tem uma máquina de escrever. Tudo isso gera um certo atraso na profissão. E do outro lado, vocês podem observar um ambiente mais limpo, mais organizado, só com computador. Enfim, faz uma certa alusão a todo esse impacto que a tecnologia trouxe para o mundo corporativo. O computador ele passa a ser usado como uma principal ferramenta que otimiza a rotina do profissional. E um outro exemplo de automação de escritório trata-se da substituição das fotocopiadoras por scanners e também basicamente da extinção da máquina de escrever e com isso também a extinção do curso de datilografia que era muito comum nessa época. Alguns dos conceitos que são utilizados, das ferramentas que são utilizadas na atualidade, trata-se dos hardwares, softwares, sistemas de informação, banco de dados, algumas redes, internet, correio eletrônico e o FTP, que é o File Transfer Protocol. Basicamente, é um protocolo que permite a transferência de arquivos para e-mails, outros computadores, enfim. Boa noite, eu sou a Mariane e eu vou estar falando sobre as barreiras e os preconceitos enfrentados na contemporaneidade. Nos dias de hoje, a profissão é considerada inteiramente feminina, já que 90% da classe são as mulheres. Fato dado a não se conhecer o histórico da profissão, que começou no Egito Antigo, onde era exclusivamente voltada para o sexo masculino, os antigos escribas. Depois da Segunda Guerra Mundial, com os homens sendo convocados a servir, a era da Revolução Industrial trouxe consigo os avanços tecnológicos e os direitos das mulheres para a pauta, concretizando assim o ingresso desse gênero no ramo, desencadeando também a imagem estereotipada, tornando ela puramente feminina e dificultando o retorno dos homens nos dias atuais. Pois, de acordo com Augustus Curry, a discriminação demora horas a ser construída, mas ela demora séculos para ser desconstruída. Olá, muito boa noite, eu sou Melissa e a partir de agora eu vou estar conversando com vocês sobre o tópico secretariado no âmbito internacional. Bom, o efeito da globalização é predominante em todo mundo e a cada ano que passa ele se torna mais marcante e isso acabou gerando uma valorização muito maior de setores e membros dentro de uma instituição. As transformações criam um ambiente complexo onde os avanços tecnológicos mudam os valores, conceitos, as comunicações que orientam a vivência dentro de uma empresa. Conforme essas mudanças foram surgindo com base na tecnologia, a revolução das comunicações gerou um grande impacto no âmbito corporativo. Hoje, a globalização, juntamente com a internet, oferece a comunicação e cria um ciclo global interligando todos os países e todas as pessoas, assim agilizando, automatizando a comunicação e as transições dentro de uma empresa, e isso colabora muito para o crescimento dela. Com relação à comunicação, o profissional bilíngue é sim relevante, mas hoje em dia a gente não vê mais as pessoas, as empresas não veem mais uma pessoa que conhece o inglês ou o espanhol como diferencial. Diferencial mesmo quando você conhece mais de 4 línguas, enfim. Um fato interessante é que o secretário foi um dos primeiros usuários do computador como ferramenta de trabalho, e isso possibilitou a conexão com diversas empresas e instituições internacionais. Um dado importante é que, segundo a ONU, essa profissão é a terceira que mais cresce no mundo.
E decorrente a essa demanda, o profissional precisou conhecer outras culturas, como exemplo, para poder se adaptar ao comércio nacional. É importante lembrar que não só o profissional do secretariado, mas como o foco é esse, é importante lembrar que o profissional sempre tem que estar disposto a se automatizar, a estar disposto a aprender, a entender como funcionam essas ferramentas. Ainda mais agora, na quarentena, a gente percebe o quão importante é saber utilizar esses meios de comunicação para o trabalho, e isso pode ajudar não só o próprio profissional, mas como as pessoas que estão em volta dele. Como a gente aprendeu, é notória a relevância das técnicas dos escribas, não só no âmbito secretarial, como também em outras áreas, como administração e contabilidade, que são áreas muito importantes dentro de uma empresa. Sendo assim, o profissional que tem o conhecimento da sua origem, da profissão que ele carrega, entende o valor dentro de uma corporação, o valor da sua profissão, não só para a corporação, mas como pela sociedade, né? E entende a importância do seu entendimento, do seu aprendizado e como exercer a profissão, a importância em qualquer área. Conclusão. Podemos assim concluir que foi possível identificar atividades e habilidades relacionadas e exigidas ao profissional de secretariado, desde o costume até a cultura no Antigo Egito, que prevalecem nos dias atuais, onde todo profissional deve estar apto e pronto a todas as evoluções tecnológicas, se mantendo atualizado tanto nos assuntos como nos interesses do mercado de trabalho e o meio empresarial, não esquecendo também da sua história e da sua trajetória na profissão. A qualificação informatizada do século XXI e o aumento das demandas das tarefas executadas se colidem com a tecnologia, que facilita a organização no cotidiano do secretário, partindo principalmente da automação de escritório. Em relação ao papel da mulher no meio profissional, infelizmente, o repúdio e a desvalorização partem do machismo enraizado no nosso âmbito secretarial, trazendo esses conflitos de gênero até os dias de hoje. Bom, como epígrafe do nosso trabalho, nós escolhemos uma frase que faz alusão a toda a nossa trajetória no decorrer do curso, que diz que os vossos esforços desafiam as impossibilidades. Lembrai-vos de que as grandes coisas do homem foram conquistadas do que parecia impossível. Charlie Chaplin. Para finalizar, gostaríamos de agradecer novamente a Deus que se faz presente conosco a todo momento, aos nossos familiares e amigos pelo apoio recebido, a professora Fabiana de Oliveira Pena, por toda a sua dedicação e colaboração conosco nessa pesquisa, e a todos os professores que nos guiaram nessa trajetória de educação e na nossa formação profissional. Muito obrigada e tenham todos uma ótima noite.